Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. E hoje o nosso tema é muito desafiador. Nós vamos conversar sobre vingança. Vingança, desforra, represália, revanche, é tudo a mesma coisa, né? Alguma vez você já foi ferido, magoado e sentiu vontade, né, de rasgar o verbo, né, de falar o bicho? E ficou arquitetando na sua cabeça, eu vou falar isso, vou falar aquilo, né? Para mostrar o quanto que essa pessoa me feriu, ou também para feri-la, né? Para me vingar dela de alguma forma. Já aconteceu? E muitas vezes a gente vai, né? E fala, e daí depois a gente percebe o quanto que a gente errou. Porque a gente podia estar coberto de razão. Daí a gente fala às vezes o que não deve, a gente que tinha tanta razão passa a ter culpa e até ter que pedir perdão, porque falou coisa que não devia, não é assim? Esse tema é muito desafiador e nos ensina muito, né? Quando as crianças meus filhos eram pequenos, eram crianças, a gente assistia muito, né, o Seu Madruga, do Chaves, né? E daí ele dizia assim: a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Lembram disso? E na Bíblia nós temos muitos casos, né, que nos ensinam bastante sobre esse tema. Eu escolhi o Tatiná e os Siquemitas, que está lá no capítulo 34 de Gênesis. Tiná era filha de Jacó com Lia, e aqui conta que um dia ela saiu para passear. E Siquém, um príncipe daquela terra, vê Diná, se encanta com ela. E aqui fala que a sua alma se apega a Diná e ele a possui. E assim a humilhou. Toda a família fica sabendo disso, né? E ficam muito revoltados. Só que o pai de Siquém vai falar com Jacó e pede Diná em casamento. E ele diz assim: olha, meu filho se apaixonou pela sua filha, vamos unir as nossas famílias. Então eles falam assim: tudo bem, só que todos os homens de Siquém deverão ser circuncidados, como o nosso povo. E eles concordam com isso. O príncipe de Siquém, né, que concorda, e todos então são circuncidados. Só que no terceiro dia, aqui a Bíblia fala que quanto está mais complicado, a dor é mais forte, no versículo 25 de Gênesis 34, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos ao fio da espada. Olha só, que coisa triste, né? Se vingaram, e isso aí não agradou a Deus, trouxe desonra ao nome do Senhor. E Deus então chega para Jacó e fala: olha, você tem que sair daqui, se mudar para Betel, porque o povo todo ficou odiando o povo de Jacó, né, os filhos de Jacó. E eles saem dali. E Jacó, ele fica muito triste, né? Ele faz um altar para o Senhor e ele diz assim: olha, eu vou fazer um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que me acompanhou no caminho por onde andei. E conta que Deus, ele passou para o povo um terror, que eles não perseguiram os filhos de Jacó. Então Deus interviu e protegeu para que eles não fossem destruídos. Mas as consequências vêm, né? Tanto Simeão quanto Levi, eles se prejudicaram, eles perderam a bênção da primogenitura. Olha só, a ordem da primogenitura era Rúben, mas Rúben perdeu porque ele teve relação sexual com Bila, que era concubina de Jacó. Depois seria Simeão, ele perdeu por causa dessa violência. Levi também perdeu. Então a primogenitura passou para Judá, que foi então o ancestral de Jesus Cristo. Olha só, perdas. Além disso, diz que as tribos de Simeão e Levi foram espalhadas. E a tribo de Simeão nem é citada.
na bênção que Moisés profere em Deuteronômio 33, centenas e centenas de anos depois. Com Deus não se brinca. Deus abençoa aqueles que têm domínio próprio, que têm dependência dele, assim como foi José. José foi vendido pelos seus irmãos ao Egito, e ele então, aqueles irmãos, anos depois, tiveram que pedir acolhimento a José. Ele já era então governador do Egito, a gente sabe a história maravilhosa. Então Jacó acolheu os irmãos, José acolheu os irmãos, acolheu seu pai Jacó. Só que quando Jacó morre, os irmãos dele ficam apavorados. E lá em Gênesis 50 fala, agora ele vai se vingar de nós. Ele vai se vingar porque nosso pai morreu. E José então diz assim, olha, vocês não têm que ter medo. Gênesis 50, 19. Porque eu vou, por acaso, estar em lugar de Deus. Ou seja, a vingança pertence a Deus. Vocês intentaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Não temais, eu vou sustentar vocês. E já José então fala ao coração deles e consola o coração deles. Olha só que coisa tremenda. E Deus se agradou de José e prosperou José em todo o tempo. E quando a gente pensa do ponto de vista humano, né? Qual foi mais fraco ou qual que mostrou mais força? Com certeza foi José, uma força interior que impediu que ele retaliasse, né? Que ele ofendesse, que ele machucasse seus irmãos, e ele o abençoou. Tem um livro muito interessante que fala sobre vingança. É O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. Muito interessante. Se você não leu, eu recomendo muito. Conta de um personagem, ele foi preso injustamente e ele foi traído por 3 amigos, falsos amigos. E ele ficou 12 anos preso. E ali na masmorra, ele foi arquitetando, foi enchendo o coração dele de ódio, de vingança. E quando ele saiu dali, né, ele dedicou a sua vida a se vingar de todos que tinham prejudicado. Porque ele tinha perdido seus bens, seu casamento, e ele quis prejudicar, e ele fez o que ele pôde para prejudicar todos. Mas ele não conseguiu ter paz. Ele se tornou uma pessoa amarga, infeliz. A vingança é como beber água salgada, não mata a sede. Pelo contrário, te deixa pior do que antes. Essa é a consequência da falta de perdão. Nós não somos abençoados por Deus, porque Ele não se agrada disso. A gente começa a faltar alegria, paz no nosso coração. E enchemos o nosso coração de amargura. E isso pode afetar a nossa saúde. Dá câncer, dá refluxo, né? Dá azia, dá sensação tão ruim na pessoa, né? Ela não tem uma vida feliz. E tem pessoas que passam a vida inteira assim. Levam para o túmulo o ódio, a raiva, o ranço. Não vale a pena. Jesus Cristo, Ele nos ensina a amar, a termos o coração generoso, a nos reconciliar. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 32, diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ele fala assim para mim e para você: lança fora toda amargura, toda cólera, toda ira, toda cristaria, as blasfêmias, né? A malícia. Seja bom, seja generoso, perdoe. Perdoe, assim como Cristo fez. Ele nos ensina a perdoar. Ele é catedrático no perdoar. E assim você pode pensar, eu não sei, como que eu faço para perdoar? Primeiro, a gente precisa aceitar a realidade, o momento em que a gente está, né? E decidir, uma decisão racional, de obedecer a Deus, de perdoar. Daí você pode dizer, mas eu não consigo. Peça ajuda a Deus. Senhor, me ajuda. Deus, Ele reconhece, Ele sabe o quanto nós somos fracos e Ele atende a nós. Deixe o ofensor nas mãos de Deus. Deus
é com ele sabe o que fazer. A vingança, a Bíblia fala, pertence a Deus. Ore pelas pessoas que são rudes, né? Que são assim maldosas. Trate essas pessoas com generosidade, com bondade. Deus vai ver e vai te abençoar. Tem uma história verídica de uma moça que ela recebeu um tiro de uma forma super injusta, né? Não há tiro justo, né? Mas ela fica aleijada. E ela toma uma decisão de perdoar o seu agressor e de partir para frente. Ela falou, eu perdoei o meu agressor, eu não estou mais presa a ele. O que eu disponho, meus braços, meu pensamento, minha boca, meus olhos, eu vou fazer deles um uso melhor do que ficar guardando rancor no meu coração, né? Ela venceu o mal com o bem, ela decidiu perdoar, ela decidiu tocar para frente. Tem uma história que eu estava lendo de uns missionários que foram evangelizar os esquimós. E eles tiveram dificuldades porque na língua dos esquimós eles não achavam uma palavra que significasse perdão. E eles ficavam pensando, como que nós vamos compartilhar o evangelho, o perdão de Jesus? Daí ele então eles viram uma expressão que trazia a ideia do perdão, que eles usavam para representar o perdão, que significa não pensar nisso nunca mais. Então, o perdão é isso. Quando vier na tua mente, né, aquela ofensa, aquela pessoa que te ofendeu, decida não pensar nisso nunca mais. Eu li a história também verídica de um pastor que ele foi traído por companheiros, por colegas, né, pastores, de uma forma muito cruel. E ele então estava com o coração cheio de raiva, de ódio, mas ele viu que ele não podia viver assim, ele devia perdoar. E ele pede ajuda para o Senhor para perdoar. Mas de vez em quando, às vezes no carro, às vezes em casa, ele lembrava do seu agressor, dos seus agressores, e enchia o coração de ira. Então ele pensava, eu decidi perdoar. E se possível ele falava até em voz alta. Daí ele punha mensagens do Senhor, ele punha músicas de adoração, ele mudava o pensamento, decidia não pensar muito nisso. Eu não sei qual é a sua história. Se você foi traído, você ainda sente a dor da maldade, da traição, foi abusado, foi abandonado, foi enganado. Decida perdoar. Deus pode te ajudar, não importa o tamanho da ofensa e quem ofendeu. E às vezes são pessoas que você menos espera, não é verdade? Ai, como é difícil, né? Davi sabia disso. Quando ele escreveu o Salmo 55, ele fala, olha, quem eu menos imaginava me traiu. Né? Às vezes a traição vem de quem você não espera e é doído demais, dói mais, né? Ele diz lá em Salmo 55, versículo 12, com efeito não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. E ele diz assim, mas é tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo, juntos andávamos, juntos nos entendíamos, íamos com a multidão à casa de Deus. Você me traiu. E ele então se queixa para o Senhor, está doendo demais, porque veio de quem menos espera. Mas a gente precisa decidir a perdoar. Eu não sei se você foi ofendido por alguém que você ama demais, que você não esperava, e a ofensa foi difícil demais. Peça a ajuda de Deus para tocar a sua vida. O ódio, o rancor, não vale a sua paz, a sua alegria. Não vale o resto dos dias que Deus tem programado para você aqui nessa terra. Pensa no teu coração. Eu não posso, não vou retribuir a ira dessa pessoa, a coisa errada que ela fez. Às vezes ela nem está lembrando mais, sabe? Tem gente que passa como trator por cima dos outros e nem lembra mais do que fez. E você que foi ofendido está lembrando. Mas decida perdoar. Guardar isso não vale a tua alegria.
seja um esquimó. Eu não vou pensar mais nisso. Vou em frente. Vou dar o meu melhor para ter uma vida alegre, uma vida feliz na presença de Deus. Peça ajuda para Ele. Deus é mestre na matéria do perdão. Ele pode te ensinar a fazer isso. Ele tem me ensinado. Oh, meu Pai, como eu tenho precisado desses ensinamentos do Senhor também. Mas Deus Ele nos ensina. Amém? Um grande abraço para você. Que Deus ministre no teu coração, trazendo tratamento, trazendo cura, trazendo uma nova história. Em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus o permitir.